Olá, meu nome é Denis, sou chefe de cozinha do restaurante Number 7 há 15 anos. O restaurante é em Balneário Camboriú e eu venho apresentar um prato que também já está há 15 anos no cardápio. Ele fala muito da cultura açoriana na região e eu fui convidado pela Estação Gamer para apresentar para vocês o passo a passo, a receita por completo. Hoje a gente vai trabalhar com bacalhau confitado, tá? A proteína ela já foi dessalgada, ela já passou por um processo de cocção, sous vide. Hoje ela tá aqui embaladinha no vácuo, tá? Com um pouquinho de azeite de oliva. A gente pode cortar esse processo e fazer ele diretamente confitado, tá? Utilizando uma louça um pouco mais alta e onde você consegue colocar por imersão o bacalhau no azeite de oliva. Aqui a gente tem os cogumelos da nossa região de Santa Catarina. Aqui a gente tem o nosso molhinho à base de nata e vinho branco, tá? Onde faz uma combinação bem complexa. Batatinha soltê, tomate cereja e o nosso espinafre. O nosso espinafre já passou por uma porção de pré-cocção, ele já foi branqueado e ele foi armazenado assim para estar congelado e sempre bem verdinho. Então é isso, a princípio a gente vai fazer agora a montagem, a gente vai para o fogão para a gente fazer o passo a passo de alguns itens e depois eu apresento a montagem para vocês. Então a gente começa com um pouco de azeite, a panela já está previamente quente. A gente vai colocar um pouquinho do cogumelo para a gente começar a ter um pouco de sabor e começar a dar uma corzinha nele. Dispõe sobre toda a frigideira. Eu gosto sempre de jogar um pouco de sal antes, porque o cogumelo ele desidrata super rápido e com isso a gente consegue acelerar o processo até de sabor dele. A gente coloca um pouco de sal diretamente no cogumelo, parece bastante, mas ele já vai salgar o molho, tá, pessoal? Agora a gente vai dar uma salteadinha nele. Ó, vocês podem ver que ele murcha bem rapidinho, ó. Chega quase diminui a metade do seu volume. Você dá uma grelhadinha dos dois lados, para a gente ter um pouquinho mais de sabor terroso, um sabor mais do próprio cogumelo mesmo. Porque como a gente depois vai acrescentar o molho, ele vai reidratar novamente com o próprio molho. Cogumelo selado, vocês podem ver que ele já está bem murchinho, já começou a dar uma cor bonita nele, mais douradinho. A gente vai entrar agora com o molho. O molho ele é a base de nata fresca e vinho branco. Aí aqui tem um pouquinho de noz moscada, só para a gente ter um saborzinho diferente. Vai começar a dar uma fervida. E aí a gente vai deixar ele reduzir um quarto dessa receita aqui, para ele ficar bem espesso. Vamos corrigir com um pouquinho mais de sal. Lembrando, gente, que o bacalhau tem sal. O bacalhau é uma carne que passa por um processo de salga. Então todos os processos do prato, dá uma segurada na mão no sal. Pessoal, esse aqui é o ponto, tá? Ó, vocês podem ver que ele começa a dar uma boa engrossada. O cogumelo começa a ficar até mais aparente no fundo da panela, do molho. Esse é o ponto pro molho, ó. Não muito grosso e não muito fino. Então vamos lá. Fogão, finalizamos o prato. Então agora a gente vai para a montagem. Nosso molho ficou finalizado, prontinho, no ponto para montagem. Nossos legumes já foram salteados com um pouquinho de azeite de oliva, corrigido o sal. E o bacalhau já está gratinadinho no azeite de oliva. Então a gente vai agora para a montagem. É um prato que ele é montagem por etapas, né? A gente vai à base do molho, os legumes e depois o bacalhau por cima. Aproveitando essa receita, eu acho interessante vocês até estar montando ela para compartilhar com os amigos. Daria para utilizar a louça da Gamer em travessas, em uma apresentação um pouco diferente. Você pode montar esse prato e finalizar ele ao forno, depois servir para o pessoal. Então assim, ó, tem uma versatilidade bem grande. Então vamos por etapas. A gente vai começar pelo molho com cogumelos. A gente coloca ele no centro do prato. Pode notar que é um molho bem cremoso. O cogumelo ele fica bem aparente, tá? Ele vai ter um pouco de cremosidade bem acentuada. E agora a gente vai colocar os nossos legumes. Inicialmente eu vou colocar como se fosse uma porção para uma pessoa. Então a gente vai colocar 3 batatinhas, que eu acho suficiente, tá? Essas porções de bacalhau elas estão em média de 200 gramas. Um pouco do espinafre, tá? O espinafre ele já está refogadinho. Você pode estar adicionando um pouquinho de alho ao seu gosto, cebola. Fica a critério de quem for cozinhar, tá, gente?
E depois a gente vai colocar uns tomatinhos. Os tomatinhos é para trazer um pouco de acidez ao prato. Vocês podem notar que bacalhau, batata, então a gente tem bastante. E o tomatinho ele traz um pouco de colorido e um pouco de acidez ao prato. Terminando ali, agora a gente vai colocar a nossa posta de bacalhau. Ela já foi confitada e finalizada ao forno, tá? Ela tá numa textura bem suculenta e macia. A gente coloca ele ao meio. Finaliza aqui. E como não pode faltar um bom azeite, a gente vai colocar um azeitezinho por cima da posta para dar aquele brilho. Esse é o nosso bacalhau às natas com legumes. Então, pessoal, agora prato montado, prato com execução, como vocês podem ver, ficou muito bonito, utilizando essa bela louça. Então a gente vai provar. Vamos ter o privilégio de provar um bom bacalhau. Vocês podem ver, ele lasca bem facilmente. Ele tá no ponto perfeito de cocção. Vamos pegar uma batatinha aqui para dar uma mornada e um pouco do molho. Então é isso, aqui fica a minha receita para a Estação Gamer. Bom apetite!